Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Camila Tessari, sou do 7º período de agronomia da Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês este vídeo referente a psicrômetros para estação meteorológica analógica, da matéria Fundamentos de Hidrologia, Irrigação e Drenagem, do professor Jorge Luiz Moretti de Souza. Bom, começando, vamos ver o que é uma estação meteorológica analógica. Ela é um conjunto de equipamentos de medição e registro de dados meteorológicos que utiliza instrumentos analógicos para realizar as medições. Esses instrumentos podem incluir termômetros, barômetros, higrômetros, pluviômetros, psicrômetros, entre outros. Essas estações elas são operadas manualmente por um observador que coleta os dados regularmente e os registra em um livro de registro. Lembrando que hoje em dia existem estações que possuem a transferência de dados automática para computadores, né, e programas. Mas falando dessa, elas são muito importantes para o monitoramento de clima local, pois fornecem dados precisos e confiáveis sobre as condições climáticas em uma determinada localização, que geralmente não possui internet, ou é uma propriedade particular, ou não tem energia elétrica, etc. Bom, então o que é um psicrômetro, né? Ele é um instrumento utilizado para medir a umidade relativa do ar em uma estação meteorológica. Ele é composto por dois termômetros, basicamente, um termômetro seco e um termômetro de bulbo úmido. Ao realizar a leitura nos dois termômetros, é possível usar tabelas ou fórmulas para calcular a umidade relativa do ar com base na diferença de temperatura registrada. Lembrando que existem, né, não é o foco do vídeo, só vou comentar, psicrômetros digitais. Eles possuem sensores integrados que medem a temperatura do ar seco e a temperatura do bulbo úmido. Com base nessas medições, ele calcula automaticamente a umidade relativa do ar, com base em equações psicrométricas. Ele é utilizado em várias aplicações, incluindo meteorologia, agricultura, indústria, controle da qualidade do ar e pesquisa científica, fornecendo medições precisas e rápidas da umidade relativa. Também permitindo que os usuários monitorem e controlem a umidade em diferentes ambientes. Bom, então eu vou falar um pouquinho da composição, né, do psicrômetro. Ele, como eu disse, ele é basicamente composto por dois termômetros comuns de mercúrio, que possuem um bulbo, né, que é a parte do termômetro que contém o líquido responsável pela medição da temperatura. Ele é geralmente feito de vidro e em uma forma arredondada. Projetado para permitir a expansão e contração do líquido, conforme a temperatura varia. Também é composto por uma haste, que é a parte alongada do termômetro, que se conecta ao bulbo e contém uma escala de medição. Tem a escala, né, que pode ser em Celsius ou Fahrenheit, e o tubo capilar, que é onde o líquido se movimenta. Também o psicrômetro, como a gente pode ver aqui, ele é composto por um recipiente, né, para colocar água filtrada, e um pedaço de tecido, que pode ser algodão, gaze, etc. Basicamente, e um suporte, né, para fixação dos dois termômetros. Bom, então o funcionamento, né? Ele é baseado nas propriedades de evaporação da água. Então, o termômetro de bulbo úmido, ele é envolvido por um tecido embebido em água. Essa água evapora do tecido em contato com o ar. Essa evaporação ela causa um resfriamento no bulbo úmido, né, em relação ao bulbo seco. E realizando a leitura dos dois termômetros, a gente pode determinar a diferença de temperatura entre eles. E essa diferença é influenciada pela quantidade de umidade presente no ar. Quanto mais seco o ar, mais será a taxa de evaporação e, consequentemente, maior será a diferença de temperatura entre os dois termômetros. Lembrando que a durabilidade, né, do psicrômetro ele depende muito dos cuidados e da manutenção do usuário. Se tiver uma boa manutenção e uma boa... sempre calibrando, etc., cuidando com atividade, com exposição ao ambiente externo, etc., ele pode durar vários anos. Bom, então aqui falando um pouco dos cuidados e manutenção, é sempre importante ter uma manutenção adequada do pavio úmido, né, porque ele deve sempre estar umedecido com água,
A gente deve verificar regularmente se o pavio está úmido o suficiente e se não está obstruído por sujeira, etc. E caso necessário, precisamos limpar ou substituir o pavio. Também, como eu falei, né, proteção contra influências externas. A gente deve evitar que o psicômetro ele seja exposto a fontes de calor direto, como luz solar intensa, radiadores, radiação, correntes de ar quente, entre outros. E porque essas influências elas podem afetar a leitura e comprometer a precisão das medições. Deve ser usada uma proteção adequada, né, como um abrigo ou caixa protetora para minimizar esses efeitos. A manipulação adequada, como eu falei, é muito importante. Devemos manipular o psicômetro com cuidado, evitando quedas ou choques, né, que possam danificar o termômetro ou afetar a calibração. E a calibração irregular também é muito importante para que as medições sejam feitas corretamente. Bom, então aqui está alguns modelos disponíveis no mercado que eu trouxe. Um exemplo é o psicômetro V635. Ele é fabricado em aço inoxidável, com mesa psicrométrica impressa, tanque de água destilada e pavio. Ele possui faixa de medição entre 0 e 60 graus, resolução de 1 grau, 1 grau Celsius. O tamanho, de acordo com o fabricante, é 250 por 110 milímetros. E o preço, em real, é R$ 406,56 e em dólar é $82,57. Já o próximo, ele é um pouco mais caro, é o modelo V636. Ele possui fabricação em alumínio, também possui carta psicrométrica, reservatório de água, possui faixa de medição de 0 a 50 graus, resolução de 0,5 grau Celsius. O tamanho, de acordo com o fabricante, é de 350 por 215 milímetros. E o preço é R$ 461,65 ou $86,93. O último, mais acessível, é o psicômetro modelo 639. Ele é fabricado de plástico, também possui carga psicrométrica e reservatório. O reservatório está aqui dentro, a gente não consegue ver. A faixa de medição também é de 0 a 50 graus, a resolução é de 0,5 grau Celsius. O tamanho dele é de 300 por 110 milímetros. E o preço bem mais acessível em reais, R$ 128,05 e em dólar, $24,22. Lembrando que a gente é bem simples de fazer em casa, né? Então a gente consegue, tendo 2 termômetros, um suporte, um recipiente e um tecidinho, a gente consegue fabricar um psicômetro em casa, caso for necessário. Então é isso hoje, pessoal. Muito obrigada pela atenção.